Rufus, essa mulher. Cuida dessa sua saúde. Eu recebi um recado que eu vou ver você numa cama. Rufus, eu vomitava verde e saía um negócio verde de dentro de mim. Mamãe não gosta de você. Quando você chega lá com esse cabelão, mamãe fala, chegou ela. Quando eu vi os bichos batendo assim pra querer sair, eu me assustei. Eu olhei assim, e parecia que alguém ia tirar minha alma, sabe? Rufus, sabe o que ele fez? Gata, eu acho que a nossa amiga Letícia caiu no golpe da macumba. Ela acha que não sei. Você vai ouvir a história e dizer. Tudo ia bem no relacionamento dela até o dia que a sogra falou: vem aqui que eu vou fazer um trabalho pra você. Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Tesouro, chegou a hora de mais uma história. Já quero que você comente aqui embaixo o que você tá fazendo agora, o que você vai fazer enquanto você ouve essa história. Outra coisa, gata, essa história ela vai tocar num ponto que eu acho muito sensível e que eu gosto muito quando as mulheres são corajosas de desabafar sobre isso, que é a maternidade solo. A maternidade solo trouxe à nossa amiga uma baixa autoestima que fez ela cair numa situação. Desculpa, tô rindo de nervoso. Que fez ela cair numa situação que ela jamais imaginou passar. Por quê? Quando você tá com baixa autoestima, chega alguém, te fala alguma coisa, te dá um pouquinho de carinho e você acha que essa pessoa é o amor da sua vida. Então, eu gostaria que você comentasse se isso já aconteceu com você. Se você, tesouro, que é mãe solo, primeiro, quem que é mãe solo aqui? Já me conta pra eu saber. E você que é mãe solo, se em algum momento da sua vida você esqueceu que é mulher e viveu só como mãe, 24 horas por dia como mãe e nada como mulher. Me conta, porque isso é importante e vai ser importante saber disso para a gente entender e ter carinho, ter boas palavras, palavras amigas de coração para nossa amiga, que eu acho que ela caiu num golpe, né? Ela acha que não sabe. Tá me escutando, Letícia? Oi, boa noite! E aí, gata, tudo bem? Tudo! Ai, um sonho, Rufus! Tô emocionada! Cara, meu sonho, que delícia! Chegou nosso momento. Tô muito feliz! Você é um amor! Nossa, suas histórias me ajudam muito! Eu sou muito feliz! Poxa! Também tô muito contente. Me conta quantos anos você tem, Letícia? Eu tenho 31 anos. 31 anos, você é o quê? Eu sou... Minha profissão? Não, você é um B? Ah, sim, eu sou um bebê. Eu já escutei você falando isso. Qual a história anterior à minha? A última Deixa história. Nossa, Rufus, eu tô emocionada de estar falando com você. Você não tem noção. Poxa, é um sonho. Eu já Oh. maratonei todas as histórias do canal. Eu quero mais histórias. E agora vai ter a sua história no canal. Olha que história importante e boa. É verdade, Rufus. Poxa, é um sonho, cara. Ai, que legal, fico feliz, tô muito feliz de falar com você. Vamos aproveitar e vamos mandar um beijinho para uma amiga nossa, porque assim, gata, se você quiser que eu te mande um beijo na próxima história, eu, junto com a minha amiga que estiver na ligação comigo, vamos mandar um beijinho para você. É só você deixar aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Hoje o nosso beijinho, o meu e da Letícia, vai para Thaís, que pediu para mandar um beijo para Marline, que é a esposa dela. E as duas são de Fortaleza, lá no Ceará. Vamos mandar beijinho para elas, Letícia?
Um beijo! Mua. Assista o canal do Rufus. Já gostei da propaganda. Aliás, fazendo propaganda, já achei. aproveita e fala como que foi que você entrou em contato comigo pra gente contar a história, para as meninas que querem também receber uma ligação e contar a história no canal, saberem como é que faz. Sim, foi bem rapidinho, meninas. Mandei uma mensagem pro Rufus no Instagram. Ele foi bem solícito a mim, me respondeu na mesma hora. Fiquei muito feliz. E marcamos o dia e hoje estamos aqui. É isso aí, tesouro. Manda uma mensagem com um resuminho da sua história, mas seja direta. Se você mandar Oi Rufus e parar, ele já não deixa você mandar outra mensagem. Você já tem que mandar Oi Rufus, quero te contar do dia que tal, 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 tal. Aí eu vou te Isso. responder e a gente vai marcar um dia e uma hora pra você contar. Igual a Letícia fez, mandou o resuminho. E o que eu sei da história dela é que a sogra dela era o cão, né? Ai, Rufus, eu não tenho sorte com sogra. Não foi só essa, Todas as então. minhas sogras são um óbito. Não tem... Nossa, você não tem noção. E quem é que tem Todas. sorte com sogra? Eu pergunto até para as nossas amigas se você que tá ouvindo a gente tem sorte com sogra, porque olha, se você tem sorte, você acertou na loteria. Comenta aqui se você É ama a sua verdade. sogra, ninguém vai ver, só a gente. Conta pra Ô, gente então do Rufus, sim. começo, Lê, o que que aconteceu? Hum, Então, Rufus, como eu lhe disse, né? Em 2019, na verdade, aconteceu uma coisa, um divisor de águas na minha vida. Eu tive uma filha e eu fiquei muito tempo sem me relacionar com ninguém. E quando foi em 2018, eu resolvi me inscrever nesses sites, né, de relacionamentos. Uhum. E no final de 2018, eu conheci um rapaz. E em 2019, eu me permiti conhecê-lo, Que sabe? site foi E assim, que você se inscreveu? foi no Badu. Ah, eu Que sabia! vergonha! Eu juro por Deus que eu sabia, mas eu pensei, não vou falar. Que vergonha! Ai, nossa, hoje em dia, gente, eu vou te falar, cara, eu peguei um trauma dessa questão de site de relacionamento que eu não participo de nenhum, eu não aceito. Eu fiquei traumatizada com essa história. Você vai entender o porquê, Rufus. Não, e o É uma coisa pior é que muito. assim, toda a história de date ruim que tem aqui tá com esse site envolvido. Eu não sei o que acontece. Se vocês desse site quiserem entrar em contato aqui comigo e me trouxerem, nem sei como se fala. Gente, é a água que tem aqui, não é bebida alcoólica, tá? E me trazer histórias de dates bons, a gente vai adorar, né, Letícia? Porque olha, é É, cada coisa que acontece. a maioria dos casos que eu conheço também foram encontros péssimos, pessoas péssimas. Ai, é muita história. E essa história, sim, ela foi um divisor de água, né, na minha vida, como eu lhe disse no início. Uhum, Por que, Rufus? Eu tive uma vida assim. Relacionamento sentimentalmente falando, muito traumatizante com o pai da minha filha. uhum. E eu me fechei para o mundo. Então, quando eu resolvi ter essa oportunidade, eu imaginei o quê? Agora eu estou mais centrada, não sou mais aquela menina tão novinha, então eu vou conseguir. Rufus, e foi por água abaixo. Eu percebi que que eu era, né, naquela época, totalmente manipulável, totalmente com a autoestima lá embaixo, onde qualquer um que chegasse iria fazer o que esse rapaz fez comigo. Bom, você Entende? conheceu ele lá nesse site, nesse perfil. Sim, Uhum, em 2018, já para o final de 2019. E ele insistiu muito em me conhecer, sabe? Ele uhum. quis marcar, quis me conhecer. Ele trabalhava como vigia. Como vigia, não, esses seguranças de um transporte público aqui na minha cidade. Uhum. Ele Então ele é trabalhava gostoso, à fortão. noite. Ele era. Rufus, você não sabe. Quando ele me viu a primeira vez, a gente se viu no local do serviço dele. Porque, por Hum, incrível que pareça, eu fazia o mesmo trajeto. Então, eu parei na estação na qual ele era segurança. hum. Rufus,
quando o fulaninho me viu, que eu olhei pra ele, parecia que a gente já se conhecia há 1000 anos, sabe? Quando você conhece uma pessoa que você fala, ai, já conheço há 1000 anos essa pessoa. Ah, então E vocês já tinham ele coisas de outra vida aí pra resolver. só pode, né? Uhum, Porque, certeza. nossa. E Rufus, e ele me deu um abraço assim muito forte, parecia que eu tava saindo de dentro de mim. Cara, não é exagero. Nossa, você pode achar, ai, Não, Letícia acredito. tá exagerando. Não tô, Rufus. Não. E Rufus, ele era um tanto assim atraente, sabe? Ele gostava das mesmas músicas que eu. Ele gostava das mesmas bandas que eu gostava. Sabe, tudo que eu gostava de rock, rock nacional, rock internacional, ele gostava. E assim, a gente foi se identificando muito, sabe? Uhum. Aí era aquela vibe de troca de canções. Parecia até uma adolescente, nem parecia mais que era uma mãe. Fui levando aquilo. E chegou um certo dia, ele falou pra mim que ele iria me apresentar pra mãe dele. Não, calma, mas ele Sendo, ia te apresentar pra mãe sem vocês nem terem ficado? sem a gente nem ter namorado, feito nada. Nada Nem sexualmente beijinho. falando, nada. Nem beijos. Ele veio... Então, eu moro eu moro com meus avós. Uhum. Eu fui criado com meus avós. E mesmo depois, quando eu tive filho, eu continuei aqui. Fiz meu cantinho e continuo aqui, perto dos meus avós. E ele falou pra mim o seguinte, na segunda vez que nós nos vimos, ele falou pra mim assim, ó, eu vou lá na sua casa hoje, que eu vou falar com seu pai, porque eu chamo meu avô de pai. Eu vou falar com seu pai que eu vou ficar com você, porque agora ele vai me ver direto lá, então já vou ao ponto. Aí eu falei, ó, mas ele nem me pediu em namoro, já ia vir aqui falar com meu pai. E ele fez isso, Rufus. Ele fez Ele chegou isso. aqui, falou com meu avô, falou com meu pai, né, no caso. Falou, fulaninho, o senhor vai me ver muitas vezes aqui. Ele tinha atitude, sabe? Tudo que uma mulher deseja é um homem com atitude, a maioria, né, no caso. Claro, e E se encanta. cara, eu fiquei assim, cara, esse cara é fogo. E tipo, a gente não tinha nem feito nada, só se beijado, mas nada. Cara, Rufus, me bateu um medo. Eu fui trabalhar no outro dia, eu tô namorando com uma pessoa que eu nem me relacionei, tipo, vias de fato, e se não der certo? Como que Mas vai aí, ser, mesmo Rufus? quando ele te pediu a permissão, pediu pro seu avô a permissão, nem assim vocês deram um beijinho? Demos um beijos assim, estalinhos, mas não nada de dormir junto, nada disso. Aí passou, eu posso falar pra você, seguramente, passou um mês, Rufus, um mês. Sobre esse tempo todo. Rufus, passou um mês, tivemos a nossa primeira noite juntos. Cara, o cara foi incrível, Rufus. O cara, eu vou te falar, Rufus, o cara foi muito bom. Ele era Eu nem muito sei bom. explicar. Cara, muito bom, muito carinhoso, sabe? Tudo que uma mulher deseja de uma pessoa. Uhum. Ele tinha todas as qualidades possíveis para ter um relacionamento mesmo. Cara, não tô dando um tiro no pé, já vai dar certo. Bom, quem é que não quer chegar faz- em casa depois de um dia de trabalho e ter um segurança sem roupa deitado na tua cama? Todo mundo quer. Exatamente, Rufus. Rufus, você não sabe, cara. Aí passou esse tempo, ele conhecia minha família toda. Minha família, por eu já ter sofrido muito com o pai da minha filha, abraçou ele real, minhas tias, meus tios, todo mundo, meus avós, minha mãe. Todo mundo abraçou ele. Real, Rufus. E minha filha adorava ele. Minha filha perguntou se podia chamá-lo de pai. Nossa. E isso emocionou muito a gente. Ele era muito bom, Rufus. Até hoje eu fico me perguntando assim, onde foi que nós se erramos? Onde foi que nós, sabe, se perdemos? Até então éramos para trilhar um caminho junto. Uhum. Rufus, passou um tempo. Ele falou que ia me apresentar para tal mãe. E sabe, eu já tinha tido uma experiência muito ruim com a avó da minha filha. Porque ela aceitava, sabe, as safadezas do filho. Então eu já tinha tido um tempo muito, como é que eu vou te explicar? Uma experiência muito péssima com sogras, né? E eu falei, meu Deus, essa mulher não vai gostar de mim. Essa mulher não vai gostar de mim. Parecia que eu estava sentindo que essa mulher não ia gostar de mim. Uhum. Passou, aí peguei, ele mora bem distante aqui de mim, bem distante. Ele mora, assim, 2 horas daqui de casa.
em outro bairro, mas é bem distante de mim. Rufus, essa mulher falou que ia me receber no sábado lá. Saí daqui sábado, minha filha foi para casa da avó paterna, fui para lá, peguei um ônibus, fui. Chegou lá, Rufus. A mulher falou assim para ele, a gente no portão da casa dela. A mulher falou, sabe o que para ele? O quê? Eu não vou conseguir receber ninguém hoje não. Eu não tô mais preparada. Falou para ele assim. Mas na tua Rufus, eu frente? não, em ligação com ele, a gente no portão da casa, ele ligando, pedindo para ela abrir o portão. Ela falou que não ia receber, que não estava preparada para me receber. Eu falei, o que eu tenho? O que eu fiz? Rufus, passou. Eu vim embora. Voltamos aqui para casa. Chegou aqui em casa, ele começou a discutir com ela, discutiram. Aí que eu vim entender, Rufus, qual era a pinimba dela. Ele, quando eu conheci ele, isso tinha uns 2 para 3 meses, tá? Ele teve um filho. Ele largou a mulher grávida dele. Entende? Então, tipo assim, Rufus... E você não se sabia desse detalhe até então? Não, eu não. Rufus, eu sofri o pão que eu já amassou com o pai da minha filha. Você acha que eu iria aceitar alguma coisa dessa? Poxa, Porque é um detalhe minimamente importante, né? Muito importante, né? Aí, Rufus, passou. Mas eu já estava apaixonada, Rufus. Podem até me julgar, mas eu já estava apaixonada. Eu ia fazer o quê? Ia terminar? Não. Fiquei muito pé da vida, mas falei, né? Falei tudo que tinha pra falar e falei que não era certo, que era pra ele ter me contado. Aí o filho dele já tava ia fazer uns... Eu tava com ele 3 meses e a criança ia fazer 4, entendeu? Ele largou a mulher grávida. Quando eu conheci ele, um menino, filho dele, ia fazer 1 mês, sabe? Tipo, era muito recente que ele tinha tido o filho. Rufus, sabe o que ele fez? Falou que não deu certo com ela, porque a mãe dele não gostava dela, mas que agora, ele estando comigo, a mãe dele passou a gostar dela. Aí eu falei, ué, mas essa mulher nem me conhece. No dia que eu fui na casa dela, ela nem me recebeu. Como que ela não gosta de mim? Mas faz algum sentido, porque o problema não é a mulher, o problema é a mulher que esteja com o filhinho dela. Ela não quer uma mulher que esteja com o filhinho dela. Exatamente. Mas depois, anos de terapia, porque eu tive que fazer terapia agora. Tipo, passei a pandemia toda mal. Anos. Agora que eu tenho essa ciência, escutando muitas histórias no seu canal, sabe? Porque eu busquei ajuda mesmo, porque eu fiquei no fundo do poço. Rufus, sabe o que ela fez? Falou assim, aí fui se encontrar com esse fulaninho, um bairro antes do bairro dele, um lugar distante, razoável aqui de casa. Era uma terça-feira, nunca esqueço. Fui se encontrar com ele, jantamos. Após jantarmos, ele falou, sabe o que pra mim? O quê? Hein, Letícia, a minha mãe falou que ela tem 2 recados pra te dar. Até então eu não sabia que a mãe dele era espírita. Eu não sabia. Mas também não tenho nada contra. Pelo contrário, meu avô, minha avó, fui já criada dentro dessa religião. Eu sou espírita. Sim, eu também me considero uma pessoa espírita. Fui criada dentro da Umbanda durante anos. Então, assim, não era uma coisa que era um tabu para mim ou para minha família. Nunca foi, sabe? Rufus, passou. Cara, eu fui e fiquei assim. Mas falei, tá, vou escutar. Quando eu cheguei em casa, meu avô, até então era bem de saúde, ele ainda frequentava o centro, ele tinha um centro no qual ele era médico. Não, mas você não falou quais eram os 2 recados. Não, porque ele não me contou o dia do recado. Ele não me contou no dia da janta, que jantamos junto, ele não contou qual era o recado. Ele falou que ela queria falar comigo. Aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei meio aflita, sabe? Meio angustiada, com ansiedade, porque eu sofro de ansiedade. Rufus, quando eu cheguei em casa, meu pai falou, 2 coisas que eu tenho pra te dizer. Aí eu olhei pra cara dele assim, com o olhão arregalado. Aí ele, ninguém vai encostar em você, na sua cabeça. Só coisas sobre a religião. E não aceita recado de ninguém.
É só isso que eu tenho esse recado para te dar. E passou. Aí eu trabalhava, ele trabalhava um dia sim, um dia não. Aí quando ele estava de folga, ele vinha aqui e tal. Aí ele começou, ó, você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Minha mãe tem que falar com você. Que não sei o quê. E eu, muito resistente, não por medo, mas resistente porque eu já tinha, eu era cuidada pelos guias do meu avô, do meu pai. Eu não ia, tipo, ultrapassar e deixar ninguém encostar em mim na qual ele não deixasse. Mas a sogra tava te Sabe? chamando pra você ir no centro diretamente. Ela falou, centro. Diretamente no centro dela, isso. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Rufus, passou alguns dias e eu resistente, não querendo ir. Chegou lá, Rufus. Chegou um dia, eu falei, quer saber, eu vou lá, que eu não tô Até mais então aguentando essa você mulher. não conhecia ela pessoalmente. Não conhecia ela pessoalmente, nunca, porque no dia que eu fui na porta da casa dela, ela chegou e fez o quê? Não quis me receber. Aí, mas por amar muito o filho dela, por querer ter uma família, eu sonhava em envelhecer mesmo com ele, foi um amor, Rufus. Fui lá, cheio de medo. Cheguei lá, Rufus, cheio de bicho. Um quintal enorme, cheio de bicho. Aí eu olhando, eu meio retraída e ele atrás de mim. Aí eu cheguei, aí mãe, essa daí que é a mulher da minha vida, falou pra ela. Rufus, quando ele falou isso pra ela me olhou de cima a baixo. Falou, oi, boa noite, moça. Aí eu, ela falou noite. Moça ou Letícia? Boa noite, moça. Moça. Aí eu, boa noite. Toda sem graça, boa noite. Fui, dei um beijo nela assim, 2 beijinhos. Rufus, passou. Aí sentamos, ficamos conversando. Ela perguntou sobre a minha filha, eu falei. E coisas normais. Aí, logo após, quando nós estávamos indo embora, porque como eu lhe disse, né, um bairro bem distante daqui, tínhamos que vir embora, não podíamos vir tão tarde, né? Rufus, essa mulher virou para mim e falou assim, cuida dessa sua saúde, porque eu recebi um recado que eu vou ver você numa cama. Cuida desse teu útero. Nossa. Rufus, quando essa mulher falou isso pra mim, eu fiquei pálida, eu fiquei sem ação, fiquei olhando assim, ali, outra coisa. Você e meu filho, olha o que ela falou, escuta essas palavras. Você e meu filho foram predestinados um para o outro. Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas eu já sei disso desde o primeiro dia que vocês se viram. Então, eu vou falar um porém para você. Vocês dois só vão largar um ao outro se alguém impedir. Rufus, que isso? Isso é uma palavra muito forte. Se alguém impedir, quem iria impedir, Rufus? É ela mesmo, né? Não, e é uma coisa absurda pra se falar num primeiro encontro da sogra com a nora, né? Muito sem noção. Aí eu vim embora com aquilo na cabeça. Rufus, fui fazer uma bateria de exame. Fiquei desesperada, falei, eu vou morrer. Essa mulher tá falando que eu vou morrer. Tipo, pensando, tô com alguma doença terminal, tô com alguma doença maligna, eu vou morrer. Fiquei desesperada, Rufus. Não tinha nada. Fiz todos os exames. Fiz aquele negócio que você entra no tubo e sai. Eu fiz aquilo, ressonância, né? Completa. Eu fiz, cara. Mas você fez logo depois dessa consulta com ela? Logo depois que ela me deu esse recado. Como é que se fala? Me deu um gatilho de doença, sabe? De doença mesmo. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô com alguma doença. Eu não vou poder mais gerar. Eu queria ter outro filho. Sabe? Naquele momento eu queria ter outro filho, até mesmo com o filho dela. Eu gostava dele. Mas o filho dela, ele não falou nada do recado que ela deu? Então, depois ele conversou comigo. No caminho, vindo pra casa, né? Ele falou, ele me chamava de filha. Ele, filha, a gente vai ter que fazer uns negócios lá. Tá? Minha mãe falou, vai ficar num valor de tal, a gente vai ter que fazer uns negócios lá. Aí eu, como assim? Como onde assim? eu vou é tudo... Escuta, onde eu vou... Eu discuti com ele nesse dia, eu falei, como assim? Onde eu vou é tudo caridade. O máximo que a gente faz é comprar uma vela pra acender. Não cobra-se nada. Ele, não, a gente vai ter que fazer. Se minha mãe falou, tá falado. Tipo, tudo que ela falava era lei, entende? Entendeu? Rufus passou um tempo. Cara,
Eu fui, peguei um dinheiro que eu tinha guardado, dei na mão dela. Tu acredita nisso, Rufus? Eu dei na mão Quanto? dela. Quanto? Chuta aí 5.000 reais. 5 pau. Você nem sabia pra que você tava dando Cinco, esses 5 pau. nem sabia para que eu tava dando. Nem sabia, Rufus. Tipo, e também não falei com meu avô, nem com a minha avó, nem com ninguém, com nenhum amigo meu. Eu tenho um melhor amigo que eu dei para batizar minha filha. Ele nunca gostou desse fulaninho. Será que Ele ele não sempre falava tava para mim, ó, isso não vai dar macumunado com a certo. mãe, não? Pra dar golpe no Badu da macumba? O golpe da macumba? Será, Rufus? Porque tá estranho Pode. logo em seguida ele falar que você ia ter que fazer o trabalho e ainda por cima pagar. Cara, eu paguei 5 pau. Eu paguei 5 pau, era o dinheiro que eu tinha guardado. Por eu criar minha filha sozinha, eu sou muito precavida. Então, eu sempre tenho alguma coisa em reserva. E era o dinheiro que eu tinha em reserva mesmo. Que eu ia levar minha filha pro Beto Carreiro. Mas até então, você só viu a sogra nessa vez e quando você deu 5.000, Sim, você viu ela de novo no centro? Ou seja, você não teve nenhum convívio social com ela, a casa nenhum dela? convívio social. Ela não permitia, tu acredita? Acredito. Ela fazia almoço, não me chamava, chamava a mãe do menininho e chamava a nora, né, dela, no caso, a mãe do menininho e o menininho, o filhinho dele, no caso, chamava a irmã dele. A irmã dele não foi criada por ela, ele também não foi criado por ela, pelo pouco que eu sei da história. Então, tipo assim, não tiveram convívio nenhum. Só que como ele se separou dessa mulher na gravidez, ele foi morar na casa dela. Foi esse meio tempo que a gente se conheceu, Entendi. E aí, nesse entendeu? segundo encontro que você foi dar os 5.000 pra ela, foi o segundo encontro mesmo. Foi no segundo encontro. Aí quando eu cheguei lá, Rufus, posso falar abertamente ou não? Claro? Ela pegou 2 pombos, Rufus. Quebrou a cabeça dos bichinhos. Ai, Rufus pegou o sangue e ficou botando assim na pedra. ai, Cara, Rufus, eu nossa. fiquei desesperada. Eu nunca tinha visto aquilo, eu fechei o olho assim. E ele ficou assim atrás de mim, me segurando. E eu falei, meu Deus, eu não tô acostumada com isso. A gente acende uma vela, a gente bota o copo com água, a gente pede a Deus, nosso Senhor, sabe? Pede força aos nossos orixás. Fora isso, eu não sou acostumada com isso. A gente bota uma fruta pro povo cigano num jardim bonito, joga uma oferenda para Iemanjá. Mas fora isso, não, Rufus, eu nunca. Eu não só fui criada nesse meio, foi criada na Umbanda mesmo. Você que é espírita, você sabe como que procede. Claro, não tem nada disso. E Não tem você, nada você não disso. perguntou pra que era esse trabalho que ela tava Não, fazendo? cara, eu tava tão cega de amor por esse cara que eu não perguntei, tu acredita? Acredito. Eu não perguntei, Rufus. Muitas dessas dúvidas, hoje em dia, eu paro e fico pensando, mas cara, Rufus, eu não tinha autoestima. Eu não me relacionava desde. Eu tive minha filha em 2014. Era 2018, cara. 4 anos sem me relacionar com ninguém. Uma menina nova, bonita, sempre tive o cabelo grande. Onde eu passo chama atenção. Mas não queria ninguém. Me fechei pro mundo, Rufus. Uhum. Sabe, as sequelas que o relacionamento do pai da minha filha me causou foram enormes. Então, quando eu conheci esse rapaz, eu me apeguei nessa questão de que eu não iria mais conhecer outra pessoa, de que eu iria ficar com ele o resto da minha vida, Uhum. sabe? E assim, esse foi meu maior erro, porque logo após isso tudo, dela ter feito esse trabalho, matado um animal na minha frente, Não, ele mas peraí, você mudou. chegou lá, ela matou o animal na sua frente, e aí, a pomba? Duas pombinhas, Rufus. Nossa, meu coração ficou. Nossa, ai. E ela falou A pomba deu algum que. grito? Não, nem. Cara, eu vou te falar, eu não olhei muito, não, sabe? Quando eu vi que era 2 bichos numa caixa, tava numa caixa, sabe? Uhum. Quando eu vi os bichos batendo assim pra querer sair, eu me assustei. Eu olhei assim, eu vi ela quebrando um, do outro eu já não vi. Porque, sabe, quando você olha de curioso? Uhum. Foi isso que aconteceu. Então, quando saímos dali, ela falou assim pra mim, ó, toma esses. Ela me deu 2 punhados assim de ervas e falou que era pra me tomar banho 2 dias e falou que qualquer coisa que eu sentisse era pra me tomar banho com água de coco.
sabe? Quebrar o coco e jogar na cabeça, no ori. Eu cheguei em casa, saímos dali, cheguei em casa, Rufus. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a vomitar, Rufus. Rufus, mas eu vomitava verde, e sendo que eu não tinha comido nada naquele dia. Rufus, eu vomitava verde, e saía um negócio verde de dentro de mim. E passou o outro dia, eu não me alimentava, não queria tomar banho, sabe, Rufus? Eu fui me defiando mesmo, Rufus, não comia direito. Eu Mas você tinha eu tenho pensamentos? O que que era? Assim, você pensamentos pensava? negativos, Rufus, pensamentos de que eu iria morrer, quem é que eu ia minha filha, sabe? Foi uma coisa muito louca, uma coisa que eu nem consigo, assim, muito explicar qual era a Letícia ali naquele momento, sabe? Uhum. Era uma coisa muito maluca. Só quem já passou por esses tipos de situações entende o que eu estou dizendo. Rufus, eu não queria comer, não tomava banho e fui me defiando. Mas eram E assim, pensamentos obsessivos, assim, você não conseguia não parar? entendi. Eram pensamentos obsessivos, você não conseguia parar? Sim, era pensamentos obsessivos, eu não conseguia parar, eu não conseguia me controlar, tudo eu achava que eu ia morrer. Se eu saísse na rua, eu ia morrer. Se eu descesse a escada da minha casa, eu ia morrer. Se eu fosse trabalhar, olha só, eu fiquei sem trabalhar, Rufus. Uhum. Eu fiquei uma semana sem trabalhar. Nessa semana que aconteceu logo após esse trabalho, que eu ficava com medo de trabalhar e morrer, na condução morrer. Olha, gente, isso não existe. E antes disso, desculpa, antes disso você nunca tinha tido esse tipo de pensamento. Fiz, nunca tive isso na minha vida, foi naquela semana. A minha irmã, ela não acreditou quando ela me viu com aquilo. Eu sou uma pessoa alta astral, como ele disse, eu sempre, não, vambora, a gente vai conseguir, vai vencer. E eu fiquei pessimista, sabe, foi deprimente minha situação. Fiquei de cama, nem queria tomar banho, Rufus. Você imaginava que ia acontecer o que na condução? Eu imaginava que ia entrar um homem atirando em todo mundo, ou que o ônibus ia bater numa carreta e eu ia morrer. Olha só, que pensamento doido. Do nada, você chegava a visualizar Do isso. nada. Chegava a visualizar isso. Liguei pro meu patrão, né? Já trabalho com ele há muitos anos. Falei, cara, me dá o aval, vou trabalhar de casa, não tô aguentando ir. Ele, que é isso, menina? Eu preciso de você no escritório. Eu falei, não vou aguentar. Tô morrendo. Falei só assim. Aí ele entendeu, porque como eu sou uma pessoa que não falto, não se atrasa, sempre fui muito dedicada ao que eu faço, então ele sempre me dá essa credibilidade quando eu falo alguma coisa assim. E ele sabe que eu não ia inventar, né? E eu falava, eu vou morrer, eu tô morrendo. Pelo amor de Deus, eu falava isso pra minha mãe ficava muito assustada, minha mãe, sangue de Jesus tem poder, começava a orar que minha mãe é da igreja. Uhum. Minha mãe ficava desesperada, Rufi. Minha mãe, em nome de Jesus, aí chamava minha avó, chamava meu avô pra me rezar. Cara, foi muito maluquice, Rufus. Eu nunca passei por isso na minha vida, cara. E você tinha pesadelos? Quando eu dormia, eu acordava, chega suada, Rufus. Eu pensava que alguém ia entrar na minha mente. Olha só, via gente entrando na minha mente, me puxando assim, meu cérebro. Cara, era muito maluco, cara. Foi muito maluco. Foi uma semana aí. Eu vou te falar, se eu venci aquela semana, eu acho que eu sou forte, acho que eu venço tudo. Mas Não é você chegou a possível. ver algum espírito? Então, eu sou médium. Então você sabe que a gente vê, né? É, os médiuns vêm, com E eu, certeza. eu ficava vendo assim, tô até arrepiada, ai, ficava vendo assim, sabe? Não vi diretamente, mas ficava sentindo que tinha alguém do meu lado, que tinha alguém que ia me arrastar, que tinha alguém que tirasse, parecia que alguém ia tirar minha alma, sabe? Uhum. Cara, foi sinistro, Rufus. E um dia eu tava deitada assim, era tarde, como eu te falei, né? Eu não queria tomar banho, não queria comer nada, fui defiando. Rufus, eu tava deitada, eu senti assim uma sombra assim passando por mim, correndo, Uhum. sabe? E assim, vou te falar, foi uma semana de sentindo isso tudo e só passou quando eu tomei os 7 dias de banho que meu avô passou e os 7 dias de reza antes das 6 da tarde, eu nunca esqueço. Foi o que passou. E Porque nessa senão, semana que você tava em surto espiritual, você tinha contato com seu então namorado? tinha.
Tinha contato, mas você acredita? Tinha contato no celular, no WhatsApp, né? Ele não ficou vindo aqui em casa, não. Uhum. Tu acredita que no dia que eu fui fazer esse trabalho lá, ele me trouxe, né, de moto até aqui, me deixou, nem entrou pra falar com meu avô, com a minha avó, que ele tinha consideração, me deixou e foi embora. Como se ele soubesse de alguma coisa, sabe? Sei lá, muito esquisito, cara. Eu também acho, tô achando essa história super esquisita. Talvez as nossas amigas possam dizer melhor, porque assim, isso tá me cheirando ao golpe da macumba. Ele se aproxima de mulheres. Não, porque ele pegou muito dinheiro seu, cara. E até então, meu avô ainda tinha uma oficina mecânica, sabe? Ele trabalhava com paralelo ao centro, ele tinha uma oficina. E quando meu avô chegou da oficina, ele perguntou pra minha irmã onde eu estava. Aí minha irmã foi e falou, olha, ela tá lá em cima, ela tá deitada o dia todo, ela não conseguiu trabalhar, ela tá vomitando verde. Mas eu vomitava muito, Rufus, você não tem noção. Cara, quando meu avô me viu, meu avô falou, você deixou botarem a mão na sua cabeça, né? Rufus, meu olho regalou assim, eu deixei. Aí ele, vai tomar banho. Tomou banho, me rezou, me benzeu, que é o que eu tô acostumada, Rufus, não é matar bicho, nada disso, não que eu tenha algo contra, longe de mim, graças a Deus, a religião na qual eu escolhi seguir, ela nos abre o horizonte para que nós não venhamos quebrar tabus, né, de preconceito sobre qualquer pessoa, qualquer religião, longe de mim. Mas, Rufus, naquele momento, meu avô me deu um esporro. Aí começou a me rezar, me rezava todo dia. E nada de eu melhorar. Eu fui definhando, Rufus, fui definhando. De um dia pro outro você foi definhando? De um dia pro outro, fui definhando. E emagreci, fiquei coleira. Porque quando eu dormia, tinha pesadelo. Aí não queria dormir. Aí, tu não sabe o pior. Eu com a minha filha, no meu quarto, tinha que dormir com a televisão ligada, para escutar o barulho da TV e com a luz do banheiro acesa. Olha só que maluquice. Porque você tinha medo de ver um espírito? Não, eu não tenho medo de ver espírito. Como eu sou médium, mas eu tinha medo. Eu fiquei com muito medo nessa época, Rufus. Parece que minha memória, assim, minha cabeça não era a mesma. Tu acredita nisso? Que você tava sendo outra pessoa. Parecia que eu era outra Letícia. É mole? Não, eu acredito, piamente. Ninguém me reconhecia, cara. Todo mundo falou, menina, essa daí nem é Letícia que eu conheço. Cadê você? Cadê esse sorriso? Você tá sumindo. Meu melhor amigo, o padrinho da minha filha, que foi meu ombro amigo, que é até hoje, né? 17 anos de amizade, eu e ele. Ele odiava ele desde o início. E ele falava, cadê a Letícia? Cadê a Letícia que eu conheço? Cadê? Cadê? E eu, sabe, eu perdida. E ninguém sabia que a sua sogra, que você tinha dado 5 mil pra sogra pra ela fazer isso. Não, do dinheiro não. Sabia que eu tinha feito. Ah, sabia que você tinha feito. Porque eu fiquei com vergonha depois, né, Rufus? Porque, assim, é algo que não condiz com o que eu acredito e nem quero hoje. Então te confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha de falar. Não, claro. Ah, não. Claro, você imagina. Peguei os 5 mil que eu ia viajar com a minha filha. Raspei lá e dei. Não falei não. Hoje em dia eu falo. Sim, já falei pra minha mãe, já falei pra minha avó, mas naquele momento eu não falei não. E ele, diferente, mudou da água pro vinho, Rufus. Mudou. Você não tem uma noção de como o cara mudou, Rufus. Mas mudou como? Cara, começou a te tratar mal? Sim, me tratando mal. Não era mais aquele cara que gostava de escutar música comigo, que gostava de compartilhar música, que gostava de sair para comer, sabe? Que tínhamos gostos em comuns. Não era mais aquele cara que eu conheci. Quando vocês saíam para comer, quem que pagava a conta? Ele. Ok. Ele sempre foi, assim, sim, a maioria das vezes era ele, sim. Como que a maioria? Ele ganhava bem, Rufus. Não, a maioria das vezes quando a gente saía assim, era sempre ele ganhava bem também. Eu também, como ele disse, sempre trabalhei, então também ganho bem. Mas você não dava dinheiro pra ele, né? Não, nunca dei, não. Nunca ele era calvo?
Ele era careca, Rufus. Imaginei. Quando você falou que ele era um segurança, grandão, fortão e bonitão, imaginei, é careca. Mas aí combina. Ah, ele era muito maravilhoso. Não sei como tá agora, né? É, não, aí combina, aí tá tudo bem. E aí então ele mudou porque ele te tratava muito bem e parou de te tratar bem, começou a te tratar mal, de um dia pro outro. Cara, cara, ficou me tratando como, sabe, sei lá, muito esquisito. Aí eu fui questionei ele, falei, fulaninho, o que que houve? Aí ele falou, porque eu vou seguir outro caminho. Cara, Rufus, a nossa história foi muito intensa. E foi muito rápida e muito intensa. Eu não sei se você já viveu isso na sua vida. Não, infelizmente, queria muito. Cara, foi muito rápida e muito intensa. Assim, foi papo de 6 meses, cara. 6, 7 meses. Mas nisso aí, Nisso ele então, começou. vocês estavam há 6 meses juntos quando aconteceu isso. Não, Rufus. Uns 5 meses só no máximo. 5 meses. O que aconteceu depois que você estava definhando? Você continuou a definhar? Então, aí eu melhorei mesmo. Aí eu voltei a me cuidar. Fui numa amiga minha cartomante, ela falou que realmente tinham feito um trabalho para mim, blindando meu ori, mas que com os banhos de ervas, com as rezas da minha avó e do meu avô, tinha melhorado. Uhum. Mas E e aí, aí e passou. ele? Mas aí ele começou a me questionar sobre que eu não acreditava na mãe dele. Ah, então você não acredita na minha mãe? Porque minha mãe tem um centro renomado, o centro da minha mãe viaja para Angola, para África, minha mãe é renomada, minha mãe é professora agora dessa religião. Porque não era nem candomblé nem umbanda, era uma outra religião de matrizes africanas, Quimbanda? entende? É quimbanda, mas é em outra elevação, Uhum. é a parada dela, tá entendendo? Aí Não, eu já falei, ouvi cara, falar, eu não conheço, aí eu não sou expert. É o que. Aliás, é muito do que as meninas comentam aqui no canal que mexer com quimbanda é babado. é babado. Rufus, então, o que aconteceu? Ela pegou e começou a me desdenhar pra ele, sabe? Eu acredito que foi ela mesmo. Começou a falar que eu não era mulher pra ele, que eu já tinha uma filha, que não sei o quê, que papapá. Ela falava isso pra ele. Sabe por que eu sei que ela falava isso? Porque a irmã dele, que não era muito chegada a ela, acabou que meio que se aproximou de mim nesse meio tempo. E ela foi bem, e ela falava, mamãe não gosta de você. Mamãe não gosta de você. Quando você chega lá com esse cabelão, mamãe fala, chegou ela. Que eu tinha um cabelo muito grande, né? Enroladão até a bunda. Ela chegou ela. Falava que eu era esparafatosa. Quando você chegava E lá eu no ficava- centro. Quando eu chegava na casa dela, porque depois eu fui ainda algumas vezes lá na casa dela. O centro, Rufus, pra você entender, era na casa dela, tá? Ah, tá, era dentro da casa dela. Mas você Era chegou dentro então a da casa conviver dela. com ela fora do centro. Assim, eu fui lá nessa vez fazer esse trabalho. Uhum. E depois fui lá mais umas 5 vezes, assim, sabe? Tipo assim, fui no aniversário dele. Aí no aniversário dela eu mandei presente pra ela, porque eu queria uma aproximação dela. E mesmo com E- ele te tratando estranho após o trabalho, vocês continuaram juntos. Continuamos juntos. Aí que vem a parte pior agora que eu vou te falar. Uhum. Rufus, sabe uma pessoa manipuladora Uhum. que te manipula a ponto de você achar que você é errada e a culpada? Claro. Rufus, eu nunca passei por isso na minha vida. Ele foi um tipo de homem isso. Já assim que ele fazia eu duvidar de mim mesmo. Ele fazia merda, se eu coubesse ele me botava a culpa em mim e eu aceitava calada. Mas Cara, ele não era assim antes. não era assim antes, não era. Era Tá. muito maravilhoso, muito, sabe, muito tudo. Ai, muito tudo na época. Rufus, se eu te contar uma que ele fez comigo, que foi a gota d'água. O quê? Eu posso falar o nome de um cantor? Não? Pode, claro. Então, eu sou muito fã do Benito de Paula. Eu amo Benito de Paula, né? Eu E também. Que maravilhoso. Eu tive um relacionamento. Com Meu o primeiro Benito de Paula? relacionamento. Não, com o sobrinho do Benito. Ah, Foi meu aham. primeiro relacionamento. O filho do irmão do Benito, que até tocam com ele na banda.
E eu fiquei, e assim, eu tive esse relacionamento, logo em seguida conheci o pai da minha filha, perdi minha virgindade com o pai da minha filha, engravidei, e depois conheci logo em seguida esse rapaz. Então eu não fui uma mulher que tive muitos relacionamentos. Sabe, até então eu tive esse menino que não cheguei, só foi beijinhos mesmo, não foi nada de, sabe, chegou nos finalmente, mas com o pai da minha filha eu perdi minha virgindade e engravidei. Rufus, cara, a gente estava lá no show do Benito. Eu, minha avó, minha mãe, meus tios com as esposas, minhas tias, minha família toda, sabe, reunida. E ele. Cara, Rufus, tá me ouvindo? Claro, continua. Rufus chegou no meio do show, cara. O cara surtou. Falou que ia embora. Aí eu olhando pra cara dele, eu assustada. Rufus, eu falo muito, mas eu sou uma pessoa muito calma, sabe? Eu fiquei olhando pra cara dele e continuei sambando, cantando Mulher Brasileira lá do Benito. Aí ele, eu vou embora. Me puxou pelo braço e falou, vou embora. Aquele cara lá não para de te olhar. Minha avó já tinha tomado umas cervejas, falou, aquele cara lá é ex dela. Rufus, acabou minha noite. Até então ele não sabia que você era ex do... Não, eu não falo isso pra ninguém. É uma coisa assim, que sabe, que foi passado. Eu não falo. Não, mas com o Benito de Paula você não ficou. Não, só com o sobrinho dele. O sobrinho, mas o Benito de Paula tá vivo? Tá, menina, ele vai Tá fazer vivo. show em Faria onde eu moro. Pode deixar que apareceu um pi. Então ele tá vivo. Ele vai fazer show aqui agora, cara. Eu vou nesse show. Eu amo Benito, cara. Mas e aí, ele Então, deu a cena de ciúme lá? deu uma cena, meu filho, que eu fiquei até falei, cara, esse cara me ama muito, não é possível. Mal eu sabia que já Iludida. era o princípio da manipulação, meu irmão. Uhum. O Rufus, ele começou a me manipular de uma tal maneira, de querer controlar minha roupa, meu decote, meu cabelo. Eu botava cílios, eu boto cílios, né? Ele ficava reclamando dos meus cílios, ficava reclamando da minha unha em gel, ficava falando que meu cabelo estava feio, que meu cabelo tinha que cortar, que isso, que aquilo. Se eu botasse uma roupa muito decotada, o cara ficava me controlando. Começou a me manipular, cara. Uhum. Cara, isso foi me subindo um negócio assim. Eu falei, cara, eu sou mais do que isso, eu sou mais do que isso. Mas também tinha uma certa dependência minha. Entende? Tinha uma certa dependência minha. E eu fiquei nesse relacionamento. Eu me permiti ficar nesse relacionamento por essa dependência. Porque Cara, você era passou imatura em relacionamentos, né? Você teve seu muito, primeiro homem, você já cara. engravidou, você nem viveu a vida, você nem viu vários jubileus aí pra ver como é que é os tamanhos, as cores, os Poxa, não tive formatos. uma experiência. Uhum. E Eu passou um entendo. certo tempo. Ele falou pra mim que não ia mais ficar comigo. Do dia pra noite. Cara, eu fiquei muito mal. E por Fiquei quê? muito mal. Justificando o quê? Que nós tínhamos uma vida diferente, que nós não éramos compatíveis. E cadê aquele amor do início, que gostava das mesmas músicas, dos mesmos shows, das mesmas bandas? Cadê? E eu comecei a me perguntar, e eu comecei a me cobrar como se eu fosse a errada. Sabe, quando você se põe na balança e fala, cara, eu sou errada? Eu falei, eu sou errada. Sou errada. Em que Rufus momento passou. você entendeu que o que na verdade aconteceu foi que aquele trabalho era pra separar vocês? Então, eu descobri num momento muito, assim, na pandemia, veio a pandemia. E foi 2019 para 2020, né, veio a pandemia, e eu comecei a ter crises de ansiedade, e até mesmo de depressão. E eu comecei a ficar muito mal, e eu conheci ele em 2018, comecei um relacionamento com ele em 2019, e em 2019 mesmo terminei. Então, parecia que eu estava vivendo aquilo, que aquilo foi um casamento de 20 anos. Sabe o sentimento que eu tive, que eu nutria por ele, era um sentimento que fugia de mim, doía no meu corpo. Sabe, de eu não querer sair, de eu não querer aproveitar os momentos com a minha filha. E minha filha me via naquela situação.
Cara, eu fui e falei, cara, isso não tá normal. Aí fui na minha médica, que até a médica lá que me ajudou muito naquele momento que a minha ex-sogra lá falou que eu tava doente, eu também fui recorrer a ela. Eu falei, doutora, eu não tô bem. Eu não consigo rir. Tem dia que eu não quero tomar banho. Tem dia que eu não tô lavando a cabeça. E tava no pico da pandemia. Ela falando, ó, simplesmente, você está trabalhando home office, está com muito tempo ocioso, você adquiriu o mal do século. Eu vou te passar algumas medicações, mas eu quero que quando estava com aquele negócio que ninguém podia sair, esqueci o nome. Lockdown. Isso, estava com lockdown. Mas quando passar o lockdown, eu quero que você comece a caminhar. Caminhar, fazer exercício para ver se a gente consegue diminuir a dosagem do remédio. E aí eu comecei, Rufus, comecei a procurar ajuda, comecei a escutar algumas coisas, até mesmo de outras religiões, evangélicas, orações, me apeguei muito a Deus nessa época. E eu passei por essa época, graças à minha terapeuta também, sabe? Eu passei por essa época. E passou assim, 2 anos... Aí a pandemia já estava menos pior, por volta de 2022, necessariamente assim falando. Eu continuei trabalhando no mesmo local, mas ele sumiu. Sabe, quando você não vê mais a pessoa? E como eu te disse, né, ele trabalhava de segurança numa estação na qual eu passava. Então, era certo de eu vê-lo. E um dia eu tô na estação lá, esperando um ônibus para poder vir para casa. Quem eu encontro, Rufus? Ele ou ela? Ele. Rufus, quando ele me viu, ele cheirou assim, ele veio assim por trás de mim e me deu um cheiro, eu já ia dar um soco, né? Aí ele, você usa o mesmo perfume, né? Aí eu olhei a cara dele, meu coração gelou, minha perna tremia, Rufus, eu fiquei descompensada, eu falei, meu Deus, ainda gosto desse cara. Aí ele falou pra mim, eu me arrependo de tudo que aconteceu com a gente. Você é a mulher da minha vida. Eu fico procurando o teu perfume em outras mulheres, ele falou pra mim. E eu olhando pra cara dele, assustada, sabe? Eu assustada, mas assim, tremendo. Aí ele, todo o mal que minha mãe fez pra gente algum dia, que a minha ex fez pra gente algum dia, eu queria que Deus, que ele começou a ir pra igreja, entendeu, Rufus? Uhum. Eu queria que Deus quebrasse. Eu oro para Deus todos os dias para voltar para você, pra gente ter a nossa família. E O que ele quis dizer com todo o mal que a mãe fez? Oi? O que ele quis dizer com todo o mal que a mãe fez? Então, eu não prolonguei o assunto. Veio o ônibus, eu entrei no ônibus e fui. Cara, passou uns dias, meu coração bem angustiado, sabe? Com aquilo na cabeça, no coração. Ele foi e me ligou. De um número que eu nem tinha dele salvo. Aí, oi, fulano, eu quero falar com você sobre toda essa situação que a gente viveu. Foi tudo muito intenso. E eu me deixei levar por algumas coisas que minha mãe me falou, e deixei minha mãe fazer algumas coisas, achando que era para o nosso bem. E hoje eu estou arrependido. Falou assim para mim. Aí eu falei, mas então, eu acho que agora é tarde. Porque agora quem não quer mais um relacionamento com você sou eu. Mas ele falou claramente que a mãe tinha feito um trabalho para separar vocês? Claramente, que a mãe dele era ruim. Que a mãe dele, ele quis dizer, ele não usou essas palavras, mas ele quis dizer que a mãe dele via ele não como um filho, sabe? Quando uma mãe tem um filho homem, não vê o filho como filho, Sei. que tem muitos casos disso, minha Vê psicóloga mesmo falou. Isso, vê como o homem da casa, vê como o provedor, a mãe dele via isso. Uhum. E passou, eu desliguei, não toquei no assunto, não falei nada. Mas peraí. Fale. Como você reagiu quando você ficou sabendo que, na verdade, aquele trabalho que você pagou 5 mil era pra separar vocês dois? Eu já sabia, né? Porque meu avô, quando ele me rezou e ficou fazendo, me botando pra tomar banho de ervas, ele falou, cara, você é uma idiota.
que não sei o quê. Meu avô falava, sabe? Meu avô me deu muito esporro nessa época. Mas eu não quis acreditar. Sabe quando você sabe, mas não quer acreditar? Você não acredita que a pessoa tem aquela capacidade de fazer aquela maldade. Uhum. Tá entendendo? Eu não tinha. Cara, eu não acreditava que ela seria capaz de fazer aquela maldade comigo. Sabe? O que eu fiz com essa mulher? Eu não fiz nada. Pelo contrário, eu só fiz bem ao filho dela. Mas quando você teve a E ela, confirmação dele? cara, eu fiquei de boca aberta, né, Rufus? Eu falei, caraca, bem que meu avô falou. Bem que meu avô falou, gente. Meu avô foi certeiro nisso. E o pior é que você E perdeu 5 mil reais pra um trabalho que era contra você. é que pode, né? Sabe o que é isso, Rufus? É a falta de amor próprio, sabia? Uhum, com certeza. Cara, é muita falta de amor próprio quando você é mulher, que você é abandonada grávida, sabe? Essas coisas todas contam muito, cara. Você acaba virando presa fácil das pessoas. Eu aprendi muito isso. Sabe? Foi muito transtorno, Rufus, que eu passei por conta desse cara. Entende? Então, eu acho, como eu lhe disse lá no início, eu aprendi muito, Rufus. Aí, ele não satisfeito, foi lá no meu serviço falar que queria ficar comigo, que eu era a mulher da vida dele. Ele falou a mesma história da vez que me viu, que eu procurava o meu perfume em mim, que gostava do meu cabelo, que isso, que aquilo. Aí já mudou todo, sabe? Aquela questão toda do fim do relacionamento, quando ele ficou me menosprezando. No final, assim, já no final, falando da minha roupa, do meu cabelo, da minha unha, disso e daquilo, já mudou tudo. O discurso dele. Aí eu falei, cara, eu não me sinto confortável. Eu não quero mais o seu contato. Eu não quero que você me procure. Eu não quero hipótese alguma. Eu estou seguindo meu caminho. Eu estou refazendo a minha vida. Eu não quero. Eu não vou mais aceitar isso. Aí foi, eu acho que daí, sabe? Que deu um choque de realidade nele. Aí ele foi e me deixou, Rufus. Aí também, até hoje, eu nunca mais tive notícia dele. E depois consegui conversar, esclarecer tudo com meu parceiro, porque realmente é um parceiro mesmo meu, sabe? É uma pessoa que eu posso contar, sabe? No muito, no pouco, no A, no B. É uma pessoa que, sabe? Eu não posso te dizer que eu refiz minha vida, Rufus. Refiz minha vida, ganhei minha filha já está adolescente, já está pré-adolescente, na verdade. Sim, minha filha tá no caminho certinho. E não Ele tem me ajuda com a resquícios minha daquele filha. trabalho espiritual em você. Não entendi. Não tem resquícios daquele trabalho espiritual em você. Não, Rufus, não tem. E todo o mal que essa mulher um dia fez pra mim, eu tenho certeza, Rufus, que não é por minha vontade, é pelo universo, né? O mal que você faz é o mal que você paga. Eu tenho certeza. Por quê, Rufus? Eu nunca fiz nada com essa mulher. Eu só quis bem o filho dela, cara. Sabe, o filho dela, se ela deixasse, eu queria cuidar do filho dela. Eu queria ter uma família com o filho dela. Mas o problema não era com você. O problema era com qualquer mulher que namorasse com ele. Se fosse eu namorando com ele, um homem namorando com ele, ela ia fazer a macumba pra mim. A questão é que existem homens que não saem da barra, da saia da mãe. Eles A saia ficam da mãe, eu falava eternamente isso. disso e eles não querem sair porque é cômodo. Não Eles queria. acham que, É. não, eu tô sendo fiel à minha mãe, eu tô honrando minha mãe. Não, 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 você tá sendo infantil. Porque chega um momento que a gente tem que voar, a gente tem que se independizar. Tem até uma amiga minha que ela mudou e aí ela e o marido iam comprar uma casa e ele só ia se a mãe fosse junto, ou seja, isso não existe. Então tem homens que não querem sair da barra da saia da mãe, e isso é um sinal vermelho. Eu acho que essa é a maior lição que fica dessa história, que é um sinal vermelho. Presta atenção, gata. Se a relação que o seu namorado tem com a mãe dele, se ele é respeitoso, se ele trata ela bem, maravilhoso. Mas se ele fica na barra da saia dela, toma Cai cuidado. fora. Dessa história toda, Rufus, o que eu mais aprendi foi a me valorizar, a não negar a minha voz no momento que eu tenho que falar, sabe? Eu me calei muito. Sim, foram poucos meses, mas eu passei também muitas situações nas quais eu não me posicionei como mulher.
Entende? Eu sei que o erro não estava em mim. O erro não era unicamente dele também, só da mãe dele. O erro foi em conjunto. Mas nessa história toda, cara, eu entendi que uma mulher não pode se calar sobre seus desejos, vontades, seu corpo, sabe? E, acima de tudo, nunca confiar em ninguém. Digo ninguém não generalizando, eu digo ninguém, assim, uma sogra mesmo, sabe? Eu tenho trauma, então eu não confio. Hoje em dia eu tenho uma sogra, assim, maravilhosa, que me acolheu, me abraça. Não é vó da minha filha de sangue, mas, sabe, é como se fosse. Então, graças a Deus, hoje o universo conspira a nosso favor. Mas assim, Rufus, cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um único corpo, cada ser é um único ser. A gente não deve pela cabeça de ninguém, sabe? A gente deve seguir nosso caminho, escolhendo o que fazer e o que não fazer. Não se deixar levar por meias palavras bobas, igual eu fiz. Entende? Foi meias palavras bobas. Ela falou, eu acreditei por gostar do filho dela, acreditei e me deixei levar. Porque muito dessa baixa autoestima tem a ver com o fato de ser mãe solo. Porque muitas mulheres, muitas amigas, quando se tornam mães e aí vivem a maternidade solo, elas acreditam, porque fazem elas acreditarem, que elas nunca mais vão conseguir um homem. Os próprios homens tratam elas mal por elas serem mães, como se isso fosse um grande crime. E aí, quando vem um homem que, como você falou, sua filha gostava muito dele, ele tratava ela bem, você pensou, poxa, era tudo que eu tava precisando. Exatamente. Cara, você falou tudo agora. Eles fazem a gente acreditar que eles vão ser o último que nos aceita desse jeito. Era essa sensação depois, assim, com o tempo, quando ele me largou a primeira vez, que logo em seguida depois, né, ele quis voltar, eu não quis, eu fui fazer terapia, fui fazer minhas coisinhas, eu comecei a ter essa clareza na ideia. Mas, cara, eu me sentia um lixo, eu ficava, cara, ninguém vai mais me querer, eu tenho uma filha, sabe? Era muito complexo, Rufus, você não tem noção da sensação que é. Você se sente um lixo. Você se sente, sabe, tipo, eu já tinha sido abandonada na maternidade, eu fui abandonada de novo, aí depois também me fechei, falei, cara, não quero mais relacionamento, porque também vai ficar assim, eu não quero mais. Aí, sabe, muita terapia, muito desenvolvimento, o seu canal, como eu lhe disse no início, que me ajuda continuamente a continuar. Em todas as fases da minha vida, eu pego uma historinha e vejo que faz sentido, sabe? Em uma fase, na outra, porque a gente vai se encaixando aqui e ali. Porque uma mulher, ainda mais quando é mãe solo, ela se sente muito sozinha. Porque é o que a sociedade quer, né, Rufus? Que você se sinta sozinha. Uma sociedade que eu digo é um padrão de família brasileira, né? Que eu digo nesse sentido. Então, quando você é uma mãe solo, você não está dentro desse padrão. Então, você realmente se sente sozinha. E a sua autoestima, sua beleza, tudo teu vai embora. Pelo menos comigo foi assim. Tudo meu foi embora, Rufus. Só ficou a Letícia Oca. Foi quando a Letícia se permitiu conheceu a pessoa errada e ainda pagou um preço alto por isso. Porque os homens que são manipuladores se aproveitam disso, né? Ó, é melhor você ficar comigo porque ninguém mais vai te querer. Só que são apenas homens manipuladores, porque todo mundo vai te querer. Você é mãe e continua sendo mulher. O problema é que com a maternidade solo é tão exaustiva, é tão cansativo você cuidar sozinho de uma criança que a mulher esquece que é mulher, só lembra que é mãe. É verdade, a gente esquece, a feminilidade, não quer sair, a feminilidade some, feminilidade some, Rufus, você fica meio que perdida, você fica meio que, sei lá, é muito complexo isso tudo, né? Mas então, eu te entendo. Dessa história toda, eu tiro esse aproveito, né, esse aprendizado disso tudo e te digo, nunca mais eu baixo um aplicativo de relacionamento.
Só conheço pessoalmente. Se daqui pra amanhã eu venho terminar esse relacionamento hoje, no qual eu tô, no qual me dou super bem, como eu lhe disse, somos companheiros, né? É diferente. Acho que também a idade vai batendo, né? Então você já vai tendo outras prioridades também. Eu acredito muito nisso. Cara, se eu terminar esse relacionamento hoje, Rufus, eu nem sei o que vai ser da minha vida, porque eu não vou baixar aplicativo, eu não vou sair pra balada, eu não vou fazer nada, cara. O que é seu vai encontrar um caminho de chegar até você. O caminho de chegar até mim, é verdade. O que é nosso, essa é a verdade. Ai, Rufus, agradeço muito, viu? Sua atenção, sua gentileza e sua delicadeza em usar as palavras, viu? Nunca julgando, mas sim acolhendo, tá? Eu me sinto muito acolhida com todas as histórias que eu ouço. Muito obrigada mesmo por todo um aprendizado, tá? Que eu tiro do seu canal. Porque às vezes a gente escuta coisas, né, que não vêm para nos acrescentar. E o seu canal não. O seu canal, ele vem e ganhou meu coração e eu tô aqui. É dia e noite, repito as histórias, escuto o seu sorriso, me dá um ânimo para começar o dia. Que lindo, gata. Obrigado.